estabelecer a dúvida, aprofundar a reflexão, fazendo as pessoas se sentirem parte da sociedade, restaurando o sentimento de cidadania, argumentar, discutir e interpretar para sermos capazes de viver mais ética, respeito e solidariedade com as pessoas e o meio em que vivemos. Para isso que serve a filosofia. É para isso que serve? Para conversar conosco sobre o tema, estão aqui a coordenadora do Café Filosófico do SESC, Érica Batalha, o professor de filosofia da Universidade Federal do Ceará, Manfredo Oliveira, a coordenadora do projeto Café Filosófico Cearense, Magui Guimarães, e o mestre em filosofia, professor de filosofia da Universidade Federal do Ceará Virtual, da Faculdade Maurício de Nassau e da FATENE, a Faculdade Terra Nordeste, Tilso Rodrigo Batalha. Quando vocês organizam esses cafés filosóficos, seria o quê? No sentido de mostrar às pessoas de que maneira que a filosofia impacta a vida das pessoas no dia a dia? Seria essa a intenção? O café ele surge de uma necessidade da própria biblioteca do SESC. A bibliotecária ela percebia que existiam pessoas que iam ler, mas queriam discutir aquilo, e aquela tentativa de discutir na biblioteca não dava certo. Então se criou um espaço, e aí sempre se convida alguém para tratar de temas do cotidiano à luz da filosofia. Então é interessante nesse sentido, ele não é uma aula de filosofia, é um ambiente extremamente aberto, onde as pessoas se colocam. Tem poucos acadêmicos, inclusive, né? A maior parte da população que frequenta o SESC são pessoas do comércio ali da região, são interessados de modo geral e que normalmente não estão na faculdade. Então é muito interessante por isso, porque a gente vê que existem pessoas que têm esse interesse, que vão buscar esse espaço para debater como viver melhor, né? Então não é como o professor Manfredo está dizendo, né? A filosofia, ela nesse sentido de utilidade, ela ficou muito restrita, acho que essa filosofia clínica, terapia da alma, né? Mas ela tem também indiretamente ela acaba fazendo isso pela pessoa. A pessoa que começa a perceber o filosofar e não a filosofia, né? O filosofar enquanto atitude de pensamento racional, ou seja, eu tenho o que está acontecendo no mundo, eu tenho uma visão a respeito disso, e eu tenho duas opções. Uma é aceitar essa visão que me foi dada e não questioná-la, que é o que a maioria faz, e a outra é começar a questionar por que é assim, deveria ser assim, e se na dúvida, será que eu não posso fazer de outra maneira? Então, nesse sentido é que a filosofia pode auxiliar. As pessoas começam a perceber que não existe uma verdade absoluta, essa verdade ela é constituída, e no mundo que nós vivemos hoje, né, que é um mundo extremamente da política, né, de como a política se coloca para a pessoa, a manipulação, como a mídia nos faz pensar como um grupo, né, de pensadores da mesma forma, a filosofia seria talvez uma forma de sair desse poço onde nos colocaram. Então, nesse sentido, eu acho que ela tem uma ideia interessante, que é fugir um pouco. E é isso que as pessoas vão buscar lá. Não uma resposta, mas muito mais um questionamento sobre a própria vida. Magui, o Café Filosófico Cearense também tem essa intenção de ajudar as pessoas a viver melhor, entender melhor o mundo em que elas vivem? A intenção do Café Filosófico Cearense é gerar um espaço para que as pessoas tenham uma oportunidade de ver algo além da matéria, ver algo além dos fatos, porque assim, os fatos é do mundo científico, é do mundo objetivo, e a filosofia é do mundo dos valores. Então, assim, trazer valor nesse momento para a sociedade é revitalizar a sociedade. Deus se tornou algo inútil hoje em dia? Deus é uma questão que não se coloca mais nos nossos dias, seja porque os crentes o tomam como algo evidente, seja porque os ateus, evidente no sentido de que ele existe, é algo inquestionável, e os ateus no sentido de que ele não existe, então também eu não preciso tematizar. Mas, de alguma forma, ele vai colocar a importância de se colocar em questão Deus como um horizonte de sentido do homem, etc. Há dois pensadores, um que vai dizer que Deus é uma hipótese desnecessária, do ponto de vista lógico, nós não precisaríamos mais dela, e um outro, o filósofo Nietzsche, que vai dizer, tematizar sobre a morte de Deus e, portanto, a questão já não seria mais
para a filosofia se perguntar sobre a existência ou não de Deus, e nesse sentido a metafísica perde o seu sentido, mas seria se perguntar em que medida Deus, essa hipótese da existência de Deus se coloca como algo que promove ou não a vida, sobre a utilidade ou não de Deus como uma hipótese para a vida. De alguma forma, Deus deixa de ser uma questão e, portanto, o pensamento de Nietzsche já não se coloca mais nessa questão entre se Deus existe ou não, ele está, como ele diria, para além do próprio ateísmo, e aí seria uma questão mais psicológica. Se você pega do ponto de vista psicológico, a existência ou não de Deus, para aquele indivíduo que acredita, como dizer que Deus não existe, né? Então se trata muito mais de se perguntar em que medida essa hipótese de uma existência criadora, absoluta, nos faz viver bem ou não. A filosofia busca sempre perguntar. Sócrates, por exemplo, dizia: só sei que nada sei. Isso não é absolutamente desesperador, professor Manfredo? Não, isso aí foi dito de uma forma provocativa, mas veja bem, se a gente partiu aqui nessa discussão da ideia de que a filosofia é uma avaliação crítica da vida humana, a vida humana é histórica. E sendo ela histórica, a cada momento específico da vida humana tem o problema crítico, a avaliação crítica, e portanto ela será sempre. Veja bem, acho que a gente tem que distinguir entre verdade absoluta, no sentido de uma verdade exaustiva, e verdade nenhuma. É outra coisa, não quer dizer que não se chegue, que o ser humano não possa chegar à verdade nenhuma. O que nós hoje temos consciência muito forte é que toda verdade é provisória, no sentido que ela é jamais exaustiva. A realidade é mais rica do que aquilo que nós podemos captar, exprimir, dizer, etc. Isso não significa dizer que a gente não diga nada. Ser filósofo, fazer filosofia, significa um modo de existência que é orientado pela razão. Não só Sócrates, que se colocava como mestre da existência, o fato dele interpelar os jovens atenienses tinha por finalidade justamente isso, em questioná-los se eles se ocupavam consigo próprios. Ou seja, a ética do cuidado de si significa justamente você refletir, pensar quais ações, que pensamentos são adequados para o bem viver. Nesse sentido, a filosofia que surge como teoria, de fato surge como uma teoria que significa a contemplação da verdade, mas essa verdade ela é de tal forma poderosa, de tal forma reveladora, que ela ilumina esse indivíduo, que o permite alcançar a beatitude, nesse sentido, um modo de existência orientado pela razão. E a filosofia, a ética, nesse sentido, ela significa um convite a um modo de existência que é esse modo de existência orientado pela razão. E, portanto, continua extremamente atual e necessário num mundo onde o hedonismo tem lançado suas vozes, tem dominado cada vez mais, como Zygmunt Bauman vai falar, onde as relações, a fragilidade dos laços humanos, traduzido para o português, a fila anda, é cada vez mais evidente. Mais do que nunca a ética é necessária para orientar as ações, de forma que nós possamos não só alcançar a felicidade do ponto de vista individual e a justiça, um mundo mais justo do ponto de vista coletivo. Qual é o remédio que a filosofia traz para uma sociedade cada vez mais sem ética nas suas relações, sejam elas de que ordem for, nas relações políticas, nas relações comerciais, até mesmo nas relações familiares? Que o grande remédio que a filosofia traz é provocar uma atitude reflexiva. A filosofia é, por natureza, uma ciência da reflexão. Entre os jovens, é complicado você despertar, principalmente nos jovens alunos, o interesse pela filosofia, na verdade. Agora, voltando ao que o Manfredo estava falando sobre questões de ética, como é que você avalia, Manfredo, a maneira como o povo brasileiro lida com essa questão da ética na política? A gente observando aí as últimas eleições, principalmente as últimas eleições, em que dezenas de políticos sabidamente desonestos, corruptos, foram reeleitos em todo o Brasil. Como é que você avalia isso? Olha, é uma coisa interessante porque algumas pessoas falam assim como se isso fosse uma novidade no Brasil.
A novidade é o aparecimento, né? Que as coisas podem aparecer, porque a existência desse tipo de atitudes é muito antiga. Agora, às vezes eu tenho a impressão que as pessoas dizem assim, bom, está tudo errado não sendo comigo. Eu não tenho essa chance que os outros têm, né? Lamentavelmente, porque se eu tivesse, faria o mesmo. Quer dizer, o que ele estava dizendo, uma das características fundamentais do nosso mundo é a derrocada de todos os valores. Quer dizer, a sociedade moderna, tecnocrática, etc., ela destruiu aquelas convicções tradicionais e não põe nada no lugar. Então, agora, é uma grande discussão que se está dando. Agora, eu vou defender a tese na discussão seguinte, que ela é importante, mas ela é extremamente unilateral. Porque reduziram a ética na política a problemas internos dos profissionais da política. Quer dizer, a verdade, a honestidade, a justiça. E nenhuma questão propriamente estrutural aparece como uma questão ética. Você veja, nesses dias mesmo nós tivemos em todo o país manifestações contra a corrupção. Coisa maravilhosa. Exigindo que o STF julgue o mensalão, etc. No mesmo momento tivemos um parlamento que votou um código florestal que praticamente legitima a destruição das nossas florestas. Legitima a desonestidade. A desonestidade, né? Com todas as consequências que isso pode haver. Onde estão as manifestações de rua? Então, quer dizer, mas o que a gente vê nas manifestações contra a corrupção também, Manfredo, elas são muito mais do sujeito que está sentado lá no escritório confortável dele, teclando na internet. Você não vê ninguém, muito dificilmente você vê gente na rua. Eu acredito que a impunidade tem trazido um sentimento de apatia na população, porque de alguma forma a estrutura de poder na democracia, ela impede que haja mudanças estruturais. Por exemplo, hoje já uma boa parcela da população, e a gente observa isso em aula com alunos de cerca de 20, 25 anos, que já se dão conta que por meio do voto, via voto, não há alteração. É indiferente você votar na Dilma ou no Serra, por exemplo. Então se trata de uma mudança muito mais estrutural, de se colocar em questão, sobretudo, se essa democracia é de fato uma democracia ou uma oligarquia. Se ela está governando para o bem comum ou se ela está governando para uma minoria. Então essa apatia que o indivíduo está sentindo, em última análise, é justificável, porque, veja, como eu, um jovem de 20 anos, ingressando agora na universidade, sem grandes recursos intelectuais e mesmo outros, o que eu posso fazer diante disso? Então essa apatia, ela é justificável no sentido, não que seja desejável, mas é no sentido de que nós estamos nos sentindo de mãos atadas. E me parece que a solução, ou ela é de uma mudança estrutural e de repente, via revolução, e aí é algo a ser discutido, normalmente se questiona se é de forma violenta ou não, mas dentro da estrutura, daquilo que é dado aos cidadãos para que haja mudanças, não há mudanças, né? Porque via voto você não altera nada, uma vez que o legislativo... Primeiro que o estado de exceção, como o Carlos Schmitt disse, há muitos anos vigora nos países ocidentais. Você tem, quem governa é a lei, a Constituição Federal, contudo, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma governam via medidas provisórias. Quer dizer, o legislativo é usurpado no seu poder, o executivo legisla no lugar do legislativo e com finalidade de defender uma minoria que é a classe... O judiciário legisla também no lugar do legislativo. Também, então você tem uma usurpação dos poderes e nesse sentido não há alteração, não há mudança. Um vídeo do Saramago, que está disponível no YouTube, de uma palestra que ele fez no Fórum Social Mundial, onde ele fala que essa democracia é uma ilusão tão absurda, porque mesmo essa democracia dentro eu voto, eu acredito na pessoa, ela pode até ter boa vontade, mas o país, ele não é dono mais de si, ele não tem essa autonomia dessa força mesmo. Ele é manipulado externamente, né, pelas instituições, como o FMI, onde a gente fala... Das 50 maiores riquezas do mundo hoje, 25 são de capital privado. Ou seja, você tem indivíduos que possuem uma riqueza equivalente a 5 PIBs, a 5 países mais pobres do mundo. Ou seja, um único indivíduo, um único cidadão, possui uma riqueza equivalente à população de 5 países. Diante desse cenário, me parece
fútil, me parece supérfluo discutir se a questão é colocar o Lula ou a Dilma ou o Serra, entende? Quer dizer, há algumas correntes que têm tematizado sobre um tempo de pós-política, no sentido que a Érica está falando, de que a política ela já está de tal modo servindo como marionete de grandes corporações que as decisões políticas via voto já não há mais. São inócuas. São inócuas, já não tem mais. Mas uma mudança começa pela filosofia. Na hora que você com esse questiona o questionamento, sistema, sem dúvida. na hora que você questiona, né, o ser humano, as ações simples, então você vai criando um vírus nesse sistema. E esse vírus está lá, funcionando. Ele está lá incomodando. Então, assim, mesmo que você sinta essa apatia alimentada pela indústria do entretenimento, né? Ficar na frente de uma televisão parado, sem mexer, gerar, né? sem gerar o exercício do exato. pensar. Então, essa apatia realmente, assim, ela traz um vício. E na hora que você cria espaços onde nós vamos questionar tudo que mexe com o teu cotidiano. A gente